Boa noite, meu nome é Leonardo Reis, eu sou médico urologista, titular pela Sociedade Brasileira de Urologia e também professor livre docente em urologia. Importante nesse momento que a gente reserva para falar e orientar sobre questões de saúde, especialmente relacionadas ao homem, né, que é chamado Novembro Azul, nós lembrarmos de alguns aspectos e compartilhar com vocês algumas questões que são bastante importantes no cuidado com a saúde. Vejam que a saúde é um dos bens mais importantes que nós temos, não é? E nesse sentido é fundamental o cuidado, não é? E para isso o autoconhecimento é essencial. Nesse sentido, no tocante aos aspectos médicos e relacionados à urologia, que é a especialidade médica que atua nos transtornos das vias urinárias e dos genitais, né? Tanto masculino quanto feminino. Nós temos alguns momentos da vida que têm situações mais frequentes. Então eu gostaria de compartilhar com vocês algumas situações ou orientações que vão melhorar o nosso cuidado próprio e cuidado do próximo. Então, quando a gente fala na infância, é essencial que tenha atenção os pais em relação às crianças. Ali na adolescência, o indivíduo ele já começa a ter uma percepção de si mesmo e um autocuidado e assim por diante, mas sem dúvida essa base inicia na infância. Nesse sentido, quando a gente fala da infância, um dos problemas bastante frequentes, na verdade nem sempre são problemas, mas são dúvidas que geram aí ansiedade, geram às vezes consultas por situações que não necessariamente podem vir a ser um problema, mas dúvidas. A questão do pênis da criança. O pênis da criança, ele tem uma pele que envolve a cabeça do pênis, de forma bastante objetiva e clara, que é chamada de glande. Essa pele, que é conhecido como prepúcio, ela deve ter uma boa mobilidade a ponto de permitir a exposição da cabeça do pênis. A gente diz, o menino, a criança, desde bastante cedo, ele deve ser capaz de expor a glande. Quando, logo ao nascimento, muito jovem, muito pequeno, óbvio que os pais vão fazer esse cuidado na higienização da criança, no banho, de expor a glande ou expor a cabeça do pênis e lavar a cabeça do pênis como qualquer outra parte do corpo. Então isso é muito importante. Por quê? Número 1, aumenta o autoconhecimento daquele indivíduo em relação àquela parte do corpo. Porque um dos grandes problemas é que a criança, por vezes, e a própria família cria ou vem com dúvidas, mas pouco toca, pouco cuida, pouco higieniza por vezes o pênis. Por medo, será que eu devo mexer ali, arregaçar, puxar a pele, será que não vou machucar? Então, essa é uma mensagem importante para que a gente tenha um cuidado adequado e minimize dúvidas e complicações. Ou seja, ter atenção de higienizar o pênis diariamente, assim como a gente higieniza qualquer outra parte do corpo, e isso criar esse hábito desde pequeno, desde criança, os pais fazendo, e depois esse indivíduo, ao longo do seu amadurecimento, vai assumir a postura de fazer esse tipo de autocuidado nessa questão. E isso vai minimizar problemas. Por exemplo, quando o menino urina e não expõe a glande, não arregaça o pênis, não põe a cabeça do pênis para fora na hora de urinar, a pele que recobre a cabeça do pênis, que é normal, isso não chama fimose, aquele nome fimose que os médicos referem, quando a pele impede a exposição da glande. Isso é uma outra situação, mas de maneira geral, o que eu gostaria de colocar é quando a cabeça do pênis não é exposta habitualmente para a higienização ou diariamente na higienização, o que você predispõe? A
proliferação de micro-organismos ali naquela região que é fechada, é mais quente, é mais úmida, e risco de inflamação nesse local, chamada de balanite ou bala no post-it, entre outros problemas. A criança pode ter um problema de exposição da glande ao longo do seu desenvolvimento, uma vez que ele não tem o hábito de expor, ele pode ter dificuldade de expor se ele deixar para fazer isso quando já maior, porque imaginem que aquele pênis desenvolve e pode gerar uma desproporção entre a pele que recobre a cabeça do pênis e a própria glande. Portanto, é importante que se oriente, que se ensine às crianças o hábito de expor a glande ou arregaçar o pênis na hora de urinar, na hora de fazer a higienização. Acabou de urinar, enxuga a ponta e fecha. Não pode deixar exposto, porque se deixar exposto, deixar o pênis arregaçado, pode gerar algum grau de dificuldade do retorno venoso ali e gerar um processo chamado parafimose. Então, é importante a exposição da glande, arregaçar o pênis na higienização e ao urinar, mas também é muito importante, terminado esse processo, seja a higienização, seja a micção, o fato de urinar, voltar a pele para voltar a recobrir a glande, para que não gere uma situação desconfortável na qual dificulte a circulação de sangue ali na região, né? Então, essas são orientações muito simples que estão relacionadas ao autoconhecimento e que estão relacionadas ao cuidado e ao autocuidado e que vai permitir que a gente diminua em muito as dúvidas que são em boa parte relacionadas ao pênis na criança. Existe também nesse sentido uma oportunidade dos pais e da própria criança se autoconhecer, enxergar o pênis, saber como funciona, porque não é incomum as crianças, por vezes já maiores ou até próximas da sua adolescência, chegarem no consultório sem um mínimo autoconhecimento, sem um hábito de se tocar, de saber higienizar o próprio pênis, por exemplo, só faz uma higiene externa e alegando ou em função de um receio, de um medo de machucar, olha, não sabia que poderia puxar a pele para trás. Então, questões muito simples e que podem transformar em problemas no futuro. Então, em síntese, esse é um tópico simples, mas importante. Tocar, lavar, higienizar o pênis e expor a glande, arregaçar o pênis para urinar na micção. Então, só isso parece muito simples, mas isso ajuda muito, inclusive na transição depois para a adolescência, as questões do pênis do menino. Então, a gente pode aqui já fazer uma transição para o contexto da adolescência. Caminhando então ao longo do desenvolvimento do indivíduo, né, da infância para a adolescência, se você foi capaz de oferecer esse tipo de orientação, de hábito, de autoconhecimento relacionado ao pênis, ao órgão genital no menino, e que ele tem o hábito de expor a glande na hora de urinar, ele vai minimizar o risco de balanite, de bala no post-it, que são nada mais do que inflamações na região do pênis que ocorrem por falha na higienização ou na manipulação. E quando eu me refiro à falha na manipulação, é, por exemplo, o hábito de urinar sem expor a glande, que deixa resíduo de urina entre a pele que reveste a cabeça do pênis e o pênis. E isso predispõe a inflamação, irritação e coisa muito simples que pode ser resolvida com esse autoconhecimento, esse autocuidado referente ao genital masculino. Isso, sem dúvida, facilita muito a vida do menino na transição para a adolescência, que começam a ocorrer as curiosidades e existem transformações específicas no corpo, específicas eu digo relacionadas aos genitais. As meninas começam a desenvolver a mama e começam a ocorrer os pelos na região genital, nas axilas. Então, essas mudanças para uma criança que se autoconhece, que tem um hábito de se tocar, de se cuidar, lavar, e que não tem dúvidas e que é bem orientada, essa criança, para esse cuidado, ele vai ter, sem dúvida, uma transição para a adolescência muito mais tranquila. E quando a gente pensa em adolescência, nós temos que ficar atentos,
com relação ao momento adequado ou o momento que é variável de indivíduo para indivíduo, depende de vários fatores biológicos, fatores sociais, entre outros, mas sem dúvida nenhuma, antes de qualquer tabu ou preocupação em relação à sexualização ou não da criança, nós temos que nos preocupar com a sexualidade de cada um, que começa a surgir já na adolescência. Nesse sentido, há a necessidade de orientação em relação a partir do momento que esse menino ou essa menina, mas focando aqui no menino, se decidiu que terá uma intimidade com uma outra pessoa, esse indivíduo, agora já um adolescente ou um adulto jovem, ele deve estar ciente dos riscos envolvidos nessa situação. E não só ciente, mas preparado para se proteger desses riscos. Seja uma maternidade precoce ou num momento que não é planejado, que traz inúmeras complicações e impactos, especialmente para a mulher, mas também para o homem, sejam as infecções sexualmente transmissíveis. Desse modo, é importante atentar para a sexualidade, para o desenvolvimento individual de cada adolescente e adulto jovem, e uma vez tendo decidido ter intimidade ou relação com ou vida sexual, por assim dizer, você deve, como pai, como família, estar atento para dar respaldo e informação em relação a esses cuidados. Por exemplo, utilização de método como o preservativo, que é um método de barreira que é bastante eficiente para minimizar riscos de infecções sexualmente transmissíveis e, por que não, também a gravidez. Então, sem dúvida, na adolescência e para o adulto jovem, a questão da sexualidade é aquela que mais frequentemente vem à tona, é aquela que mais frequentemente causa dúvidas e eventualmente transtornos. Para que o indivíduo tenha uma plenitude, inclusive do ponto de vista da sua percepção como pessoa, e além disso, tocando aspectos como a gente está falando aqui, a sexualidade, ele precisa, sem dúvida, se autoconhecer. E esse autoconhecimento vai minimizar muitos potenciais problemas, como, por exemplo, as dificuldades, os problemas sexuais que são inerentes ou consequência, por vezes, de falta de informação, né? Que vem, sem dúvida, desse ciclo que se inicia no contexto da higiene do genital. Isso, sem dúvida, faz com que o indivíduo tenha um melhor autoconhecimento que vai ajudá-lo na transição que ele apresenta naturalmente da adolescência, do seu corpo e, sem dúvida, na chegada da sua sexualidade e como vai lidar com isso. Então, as coisas estão muito conectadas e essa transição de criança para adolescente, adulto, jovem, ela, se tem uma orientação, um cuidado bem feito já na infância, vai facilitar muito para o adolescente. Por exemplo, se a criança desde pequena tem consciência que o pênis é uma parte do corpo que deve ser cuidada como qualquer outra, ele vai ter muito mais facilidade para cuidar bem daquilo e receber orientações em relação a esse contexto e que toca aí a sexualidade com todas as dificuldades que existem em relação a esse tema. Portanto, se a criança conhece o seu pênis, sabe como funciona, como higieniza, como manipula, que a pele, o prepúcio, por assim dizer, ele protege a glande, mas essa pele deve ser movimentada diariamente na hora da micção, na hora da higiene, para que faça uma higiene adequada. Quando você chegar no momento de orientações relacionadas à sexualidade, isso está muito mais fácil para uma criança que se conhece. Então, isso não tenha dúvida que essas questões estão conectadas e elas são uma construção que começa lá na infância, um alicerce e que vai minimizar ou diminuir em muito a chance desse indivíduo a crescer com alguma situação ou disfuncional ou com alguma disfunção, seja ela da sexualidade, às vezes
tem algum problema com a intimidade ou com a sexualidade que brotou lá na infância porque ignorava o genital. Medo, não pode mexer, não pode nem lavar, nem expor a glande, e isso acaba gerando um problema no futuro, quando esse indivíduo se tornar um adulto e na transição passando pela adolescência. Se tiverem dúvidas, nós estamos abertos para questões, a gente vai organizar, nós organizamos aqui e respondemos pela mesma via aqui. E muito obrigado pela atenção, boa noite.